Salmo número 24. O domínio universal de Deus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Oh Deus eterno, Espírito Santo de Deus, nos dá nessa noite sabedoria e capacidade para compreender a tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, especialmente a nossa incredulidade na tua presença, Pai. Livra-nos, ó Deus amado, de tudo aquilo que tem afligido o nosso coração, colocando, Deus, ansiedade e nos desvirtuando do teu caminho e da confiança, Pai, da qual aquele que a tem viverá, Senhor. Aleluia. Querido e eterno Deus, nós sabemos que a nossa vida, que as vitórias, ó Deus, que podemos obter, se darão pela confiança no teu nome e na tua palavra, Pai. Por isso, perdoa hoje, Pai, os nossos pecados e nos ajuda, Deus eterno, nos ajuda a crer, a confiar e a compreender a tua santa palavra. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Os irmãos podem sentar. A terra é do Senhor, diz a palavra. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todos nós pertencemos ao Senhor. Deus criou todas as coisas, logo tudo que existe pertence a quem? A Ele. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre as coisas que Deus nos concede, né? E Ele nos dá para nós usarmos enquanto aqui estivermos. Então vamos dizer que as coisas que o Senhor nos concede, elas são o quê? Temporárias. Porque vai chegar um momento que você se vai. Muitas vezes o homem casa com a mulher, é a esposa dele, somente dele. Se esse homem morre, essa esposa tem o direito de casar de novo. Então agora já não é mais a mulher dele, agora ela passa a ser a mulher de outra pessoa. A terra é sua, você foi lá, pagou, trabalhou, comprou um pedaço do chão. E aquilo ali é teu por um determinado tempo. Daqui a pouco você vende aquilo para alguém, ou você morre e outros vão herdar aquilo que você trabalhou, pelo qual você lutou. Assim mesmo quando a pessoa morre, ela vai lá e é enterrada. Se for enterrada, o que chamam hoje de cova rasa, daqui a 3 anos eles retiram os ossos, colocam lá no ossaio e aquele lugar uma outra pessoa é enterrada. Então as coisas, elas passam na nossa vida, mas eu tenho que compreender o seguinte: enquanto o Senhor me deu e está comigo, eu preciso cuidar. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, mas eu vou primeiro, não vou pedir para vocês lerem, não, para a gente não ler muita coisa e não ficar, mas eu quero citar algumas passagens aqui. Da primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 26, está escrito: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, né? Em Deuteronômio 10, 14 está escrito: os céus, a terra e tudo mais pertence ao Senhor. Jó 41, quando Deus está conversando com Jó, o próprio Deus fala: tudo que há debaixo dos céus me pertence. Em Salmo 115, 16 está escrito: a terra Ele a deu aos filhos dos homens. É dele, não deixou de ser de Deus, não é do diabo, não. A palavra diz que o Deus deste século, Ele toma conta das coisas, Ele reina sobre aquilo que é permitido a Ele reinar, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a terra, ela pertence a Deus. Os homens, nós pertencemos ao Senhor. Aquilo que Ele criou pertence a Ele. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre a terra. Abre aí em Gênesis, a possessão da terra. A Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Mas em Gênesis 17, 8, um pedaço em especial Ele deu a um determinado povo. Gênesis 17, 8. Deus falando com Abrão, Ele diz:
primeiro livro da Bíblia, ele diz: e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. O único pedaço de terra que Deus deu em possessão perpétua foi a terra de Israel. É a única parte do planeta que tem possessão perpétua. E é um pedaço de terra tão pequenininho que a gente nem acha no mapa direito. Mas ao mesmo tempo é um dos pedaços de terra mais disputados do planeta. Sempre tem guerra. Sempre houve guerras por aquele pedaço de terra. Sempre tem disputas por aquele pedaço de terra, porque ali tem uma bênção. Então a disputa, ela vai além daquilo que os nossos olhos podem ver. A disputa é espiritual, porque o adversário sabe que aquele pedaço de terra pertence ao povo escolhido do Senhor. Então ele quer tomar, porque ele quer tudo que pertence a Deus. Então há uma disputa por aquele lugar. Por outro lado, quando a gente vê o Senhor dando aos israelitas a possessão da terra, quando eles vão para tomar posse da terra, Deus fala com eles: a terra de Esaú, vocês não vão pegar, porque essa terra é o Deus filho de Esaú, vocês vão desviar. Deu como herança, para eles possuírem durante um tempo, durante algumas gerações. Os dois filhos de Ló, Amon e Moabe, também receberam uma herança, e Deus também mandou que Moisés desviasse daquela terra. Mais tarde, a geração de Esaú se torna uma geração perversa, e o Senhor fala que eles perderiam tudo. Deus ia exterminar simplesmente toda a geração de Esaú. A destruição total dele está lá em Malaquias capítulo 1, versículo 4, quando Deus fala que Deus estava irado com a perversidade daquele povo, e aí Deus manda destruir. E Ezequiel 25:10 fala sobre a destruição dos filhos de Amon, que não haveria mais nem memória para eles, porque se tornaram maus. Eles se tornaram adoradores de deuses. Também assim os moabitas. E lá em Jeremias 48:9, a Bíblia fala, Deus fala: prepare um túmulo para Moabe. A nação de Moabe vai acabar. Lembra dos moabitas? O rei dos moabitas, Balaque, ele ensina Balaão a lançar tropeços contra o povo de Israel. Aquilo ali foi o comecinho só. Depois eles vão se aperfeiçoando na maldade por causa da idolatria da qual eles viviam. Com a terra de Israel, Deus também escuta bem isso, que isso é muito importante para a gente compreender. Por que o povo de Israel ficou tanto tempo fora da sua terra? Era mais de 1000 anos sem ter chão. Eles viveram espalhados nas nações por causa do pecado. Da mesma forma que eles foram para cativeiro assírio, para cativeiro babilônico, eles passaram também, depois de Jesus, depois dos pais da igreja, os apóstolos, eles também ficaram um tempo sem terra. A terra deles foi devastada por vários povos, por causa do pecado, da rebelião, por se afastarem de Deus. Então o que eu quero falar com você hoje é isso: o Senhor nos dá bênçãos, mas quando nós rejeitamos a palavra, quando nós desobedecemos a palavra, as bênçãos começam a sair das nossas mãos. Há muita coisa que a Bíblia diz que foi Deus que deu. Ou nós não reconhecemos o Senhor dando para nós, ou mesmo reconhecendo, nos tornamos rebeldes e desobedientes, e isso desagrada ao Senhor. Imagina, o povo sai do Egito, do deserto, já estava no deserto há 40 anos, e aí quando eles vão possuir a terra, Deus fala: não mexe com Esaú, não, eu dei para eles. Esaú era neto de Abraão, filho de Isaac. Era para eles também herdar a bênção, era o primogênito. Mas com o passar dos anos eles foram se esquecendo de tudo aquilo que Abraão ensinou para os seus filhos Esaú e Jacó.
Eles guardaram por um tempo. Mas os netos, os bisnetos foram se tornando maus, foram se corrompendo com os deuses das nações e cometendo iniquidades. E aí você vê a destruição. Quando o povo começa a se esquecer de Deus e se entregar à luxúria, e se entregar à idolatria, à feitiçaria, aquele povo começa a perder as bênçãos que o Senhor tem para eles. Deus quer abençoar a terra, Deus quer abençoar os seus moradores. Quando Deus criou o homem, Deus falou com Adão que era para ele cuidar da terra, que era para ele dominar sobre os animais. Mas aí o pecado veio e tudo isso foi se perdendo. Você perde o pecado, tira a tua possibilidade de dominar de acordo com a vontade de Deus. Aí muitos estão dominando pela força, pelo poder, pelo dinheiro, mas aquele domínio, aquela autoridade que Deus dá, as pessoas vão perdendo. Eu estava assistindo um vídeo hoje, não vou entrar muito em detalhe, mas só para vocês entenderem quando eu falo sobre o domínio, de um grande mestre da maçonaria, que tinha já até poderes, porque eles se envolvem muito com o ocultismo, eles têm muitos poderes. E aí, todo esse poder acabou no dia que ele encontrou com uma funcionária de banco que era uma serva do Senhor, e ela orou para aquele homem e ele foi liberto. Todo aquele poder que ele tinha, que era do maligno, ele perdeu tudo. E aí ele começou a receber de Deus. Aí ele foi transformado pelo poder de Deus. Então isso é possível. Deus quer nos dar poder, mas não é esse poder humano que faz com que as pessoas menosprezem as outras, com que elas se aproveitem das outras. Deus quer nos dar poder espiritual para abençoar, para libertar, para curar, para viver bem. Esse é o poder que Deus quer dar para você hoje. Então veja bem, vamos ver algumas coisas que o Senhor pode nos dar. A gente acha que a gente que tem. Eu acho que eu tive, que eu adquiri, mas eu vou te mostrar que é de Deus. Vamos lá, Provérbios. Nós temos lá em Salmos 19, mas foi porque depois de Salmos, Provérbios. Nós temos Salmos 24, agora vamos ler o Provérbios 19. O que vem do seu? Olha o que a Bíblia diz aqui. Provérbios 19, 14. A casa e a fazenda são herança dos pais. O pai trabalhou e ele deixou para o filho uma casa, deixou para o filho uma fazenda. Mas do Senhor vem a mulher prudente. Tem gente que está aí todo enrolado no casamento porque não buscou de Deus. E a Bíblia diz que a mulher prudente, ela vem do Senhor. Então já começa, você começou a construir a tua vida, começou a construir a tua história, começa a fazer direitinho. Tanto a mulher quanto o homem devem buscar de Deus para receber do Senhor um companheiro, uma companheira que lhe seja idôneo, que possa estar ao seu lado e construir uma história, construir uma família de acordo com a vontade do Pai. Então busca do Senhor. E aí ainda aí perto mesmo no 18, 22 está escrito: o que acha uma mulher, ou que encontra uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou o favor do Senhor. Olha aí, você vai encontrar buscando de Deus. Salmo 27. Aí já estamos aí pertinho, vamos para o Salmo 27. No versículo 3 está escrito: 127. 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Os filhos são o quê? Herança do Senhor. É Deus que dá. Quantas pessoas estão pegando seus filhos e estão matando? Acabam de conceber
e jogam no lixo, matam, jogam na água, fazem coisas que a gente fica até de falar, enoja, entristece, dá amargura no coração. Quantos que não conseguem valorizar? Vem as lutas, as dificuldades, e aí já começa a xingar a criança, já começa a criar a criança de tal maneira que ela não vai ter futuro. É uma herança que Deus te deu para continuar a tua história. Mas se você não tiver a tua mente firmada no Senhor, aquilo se torna uma maldição, se torna uma perturbação. Não a criança em si, mas o teu relacionamento com ela. E muitas vezes os pais destroem a vida dos filhos por não saberem criá-lo na presença do Senhor. Nós temos visto isso aí esses dias, essas tragédias que têm acontecido, né? Jovens destruindo a vida de outros jovens. E eu estava observando essa tragédia que houve, e eu estava vendo, né, uma coisa, no meio de tanta desgraça, de tanta tragédia, de tanto sofrimento, o pai lá falando sobre o filho e dando graças a Deus pelos 17 anos que ele teve o filho ao seu lado, porque aquele filho foi uma bênção nas mãos dele. E aquele menino está com Jesus. Ele era o moço de Jesus, ele gostava de pregar a palavra, ele gostava de falar, de dar conselhos para os amigos, de ajudar os amigos. E na hora, o tiro não era para ele. Ele estava na direção de uma menina, ele entrou na frente de uma menina que ele nem conhecia. Quando ele percebeu, ele entrou na frente dela, a colega falou. E ele morreu no lugar dela. Que essa moça tenha tempo e entendimento para se entregar para o Senhor, para fazer valer, né, essa morte. Então, mas ele está com o Senhor. A Bíblia diz que preciosa é o Senhor a morte dos seus santos. A gente não quer ver o jovem com um futuro promissor, né, tão de boa índole. Você não quer ver ele morrer. Ninguém quer isso. Mas aconteceu. E aí eu fico olhando e falando, meu Deus do céu, nós temos os nossos filhos, temos que criá-los na presença do Senhor, para que não sejam aí instrumentos de Satanás. Foi o que os jovens se tornaram, instrumentos de Satanás para trazer tragédia, pavor. Porque veja bem, não foram só as vidas que se foram, não. Não pense em você que foram aquelas 10 vidas, que o prejuízo foi só esse. Tem aqueles que estão machucados, e tem aqueles que vão trazer durante toda a sua vida esse peso, esse assombro, esse medo. Um jovem lá que estava falando que o pai dele chegou em casa, está em casa, o pai dele chegou, quando ele escutou o barulho no portão, ele já pulou assustado. Qualquer barulho a pessoa se assusta. Então é um terror. E tem que orar por essas vidas, orar por essas famílias, para que Deus dê livramento, para que eles não venham ficar perturbados com o tempo. Porque muitos ficam perturbados, tem síndrome de pânico, tem crise de ansiedade, tem depressão, tem um monte de coisa, perderam os amigos. Vou ficar sempre naquele susto, qualquer barulho dentro da escola, qualquer bombinha dentro da escola, qualquer coisa, a pessoa vai ficar assustada. É um espírito de demônios para destruir. Por quê? Porque faltou alguma coisa a esses jovens. Não vou dizer que são santinhos, não, eles tiveram uma índole também. Mas quando chega a esse ponto é porque ninguém viu o que estava acontecendo. Eram jovens. Não tinha uma família por trás para dar apoio, para saber o que está acontecendo, o que você está fazendo, por onde que você anda, o que você está assistindo. Às vezes a gente se distrai com outras coisas, e aquilo que Deus deu para a gente como herança, a gente descuida. E aí vem sofrimento, vem amargura para todo mundo, não somente para a família, mas para toda a sociedade em redor. Quanta tristeza, né? Isso é só um exemplo, porque todos os dias acontece um monte por aí. Quantas chacinas que a gente escuta falar, quantos assaltos, quantas mortes, quantos latrocínios, quantos feminicídios, tudo isso é gerado por uma sociedade que está se esquecendo de Deus. Mas o Senhor deu mais para a gente. Ele também dá riquezas. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, volta um pouquinho, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Versículos a partir do 7. Primeiro livro de Samuel. (2:7). O Senhor empobrece e enriquece,
abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. O Senhor empobrece e enriquece. Deus pode tirar a riqueza de alguém, Deus pode, aliás, Ele é que dá a riqueza a alguém. Ah, pastora, mas e esses aí que ganharam a riqueza ilicitamente? Às vezes a nossa preocupação fica tanto nisso que a gente se esquece de buscar de Deus a riqueza para a gente, buscar a bênção material, buscar o jovem, estuda, trabalha, corre atrás. A gente tem que se empenhar muito para conseguir do Senhor esta bênção. Mas a gente também tem que lutar, é a nossa parte. Deus dá, é Deus que abençoa, é Deus que enriquece, é Deus que prospera. Não fique preocupado com quem está recebendo ilicitamente, não, porque vão prestar contas para Deus. Faça você a sua parte, busque do Senhor esta bênção, para que você possa fazer muita coisa para Deus também. É importante que você tenha, mas daquilo que você adquiriu, você tem que saber: eu vou fazer para o Senhor, eu vou trabalhar para o Senhor, eu vou fazer as coisas que agradam ao Senhor com aquilo que Ele me der. Então, seja casamento, seja filhos, seja terra, e tem mais coisas que Deus dá para a gente. Vamos lá? Abra aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então o Espírito Santo, Ele dá dons. Jesus Cristo dá ministérios. Lembra do Senhor Jesus Cristo chamando os 12 apóstolos? E mesmo após Ele ter subido aos céus, cumprido o seu ministério aqui na terra, Ele vem de lá e chama Paulo e tantos outros homens e mulheres que Ele tem chamado no decorrer da história para fazer a sua obra, para ministrar a sua palavra, para levar adiante a sua palavra, de curar, de libertar, de resgatar as almas perdidas. Então o Senhor continua nos concedendo bênçãos materiais, bênçãos espirituais, bênçãos emocionais. Tudo vem de Deus. Agora eu quero perguntar para você: o que é que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? A gente recebe uma casa, um marido, uma esposa. O que a gente faz com isso que a gente recebeu de Deus? Deus colocou nas nossas mãos. A gente recebe filhos do Senhor, herança de Deus. O que a gente faz com os filhos que o Senhor nos deu? A gente recebe um patrimônio para zelar. O que a gente faz? O pastor estava dando exemplo aqui que é sobre a questão da gente tomar cuidado para a gente não se enredar em dívidas. Às vezes a gente faz tanta dívida, a pessoa ganha lá R$1.000, mas ela gasta R$1.500, R$2.000. A pessoa ganha 2.000, ela gasta 4, ganha 4, gasta 8. A gente tem visto isso nos jornais, continuamente as pessoas falando sobre as pessoas que estão endividadas, que estão lá cheias de dívida. Por quê? Porque fizeram, às vezes acontece uma desventura, tá? São casos e casos. A pessoa tinha lá uma dívida e ela tinha o que pagar, de repente veio a enfermidade, veio alguma coisa, como a irmã falou aqui, surgiu uma situação especial e a pessoa teve um débito extra com o qual ela não contava, e aí se complicou. Uma enfermidade qualquer, uma despesa que não estava nos planos, mas que foi uma emergência. Mas de um modo geral, a grande maioria das pessoas que estão endividadas é porque gastou além daquilo que recebe, porque não conseguiu se conter, não consegue ver sair
não consegue olhar uma vitrine sem gastar, não consegue, agora nem precisa sair. Você abre a internet ou está vendo a rede social e tem alguém mandando um link para você, ou tem lá aquele monte de postagens porque você pesquisou um assunto e aí você abre o teu Face e já começa a ver um monte de promoções e a pessoa se enreda. Você vai sair com um amigo quer gastar mais do que aquilo que você tem, mas você não quer passar vergonha, você gasta mais. Aquele salário que Deus te deu, que era para ser uma bênção na tua vida, você começa a amaldiçoar aquele salário porque ele não cabe, no teu orçamento não cabe daquele salário. E aquilo que era uma bênção para você, um dia você agradeceu a Deus, agora você está reclamando e murmurando. Ah, porque eu dei essa miséria. Estava tão bom quando você arrumou o emprego. Você ficou tão feliz porque conseguiu. Mas aí daqui a pouco o teu gasto, você quer gastar mais do que aquilo ali, aquilo não dá, e você começa a amaldiçoar. Ao invés de simplesmente orar e buscar um outro, já está amaldiçoando aquilo que Deus te deu, e que você disse que foi Deus. Você disse que foi Deus, agradeceu a Deus, mas depois se atrapalhou. O que eu quero falar com isso? Deus, Ele dá bênçãos para a gente. Desde a terra, para nós habitarmos. Não importa se você mora de aluguel, se você mora de favor, de comodato, se mora de área de invasão, se você comprou o teu espaço. Você tem um lugar para morar. Agradeça ao Senhor. Você tem filhos, agradeça ao Senhor. Você tem o teu trabalho, agradeça ao Senhor. Ah, mas não é o que eu queria. Comece a orar, comece a fazer um curso, se preparar para conseguir uma coisa melhor. Mas não vai ser amaldiçoando o lugar que você trabalha, amaldiçoando o teu salário, que você vai conseguir alguma coisa, não. Não vai ser amaldiçoando os teus filhos, que você vai conseguir que eles sejam melhores. Não vai ser amaldiçoando o teu esposo ou a tua esposa, que você vai conseguir que eles sejam melhores. A bênção está quando nós abençoamos, nós temos poder, a autoridade de Deus para abençoar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou abençoar. A palavra fala lá em Abraão, Deus fala com Abraão, ele diz, olha, aquele que você abençoar será abençoado. Por quê? Será que essa bênção é só para Abraão? Não! Essa bênção é para aqueles que andam na presença do Senhor e que têm a presença de Deus na sua vida. Então se você abençoa, aquela pessoa é abençoada, então começa a abençoar a tua casa. Começa a abençoar teu marido, começa a abençoar tuas filhas. Às vezes as meninas fazem alguma coisa lá, como eu sou burra. Não é burra não, que eu não tenho filha burra não, você é abençoado. Você não pode aceitar a palavra negativa. Você não pode aceitar a palavra de derrota. Você tem que viver acreditando que aquilo que Deus te deu, se foi Deus que te deu, é bênção, ou não foi Deus? A Bíblia diz que foi. A Bíblia diz que os filhos são herança, que a mulher prudente vem do Senhor, que a terra foi Deus que deu aos filhos dos homens. Se eu recebi de Deus, por que eu vou amaldiçoar? Por que eu vou reclamar? Por que eu vou me desfazer daquilo de forma inapropriada, indevida? Às vezes a gente vê essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas que são batalhadores. Homens que não têm perna nem braço e se vira. Pessoas que eram atletas, de repente sofreram um acidente, perderam mesmo, continuaram como paralímpico e continuam trabalhando, fazendo alguma coisa. Outras que tiveram o seu corpo atrofiado por uma enfermidade, mas numa cadeira de roda conseguem ser produtivos, conseguem trabalhar, conseguem ir à frente, e a gente fica aqui reclamando porque está com uma dor aqui, com uma dor ali, com uma dor lá. Então, eu recebi do Senhor o meu corpo. Tenho algumas dificuldades? Tenho. Mas eu agradeço a Deus todos os dias. Porque o Senhor me deu um corpo que ainda é capaz de andar. Com algumas lutas, com algumas dificuldades, que cada um de uma área diferente. Eu vou orando e vou buscando a Deus. O Senhor me deixa de pé. Quando eu estou de pé, a gente vai fazendo o que dá para a gente fazer. E vai observando, você vai conhecendo o teu corpo, vai aprendendo a lidar com as limitações que ele tem, mas sempre louvando o Senhor. Acomodei, Jesus, muito obrigada por mais um dia de vida. Muito obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque você está vivo, está de pé pela misericórdia de Deus. O que você tem comido, pela misericórdia de Deus.
Você tem comida no teu prato, eu olho no meu prato de comida, independente de se um dia tem mais carne, se tem mais verduras e legumes que eu gosto, ou se no outro dia está um pouco arroz e feijão, se está em algum lugar, ou está na correria. Às vezes você nem é porque você não tem, por causa da correria, você não consegue fazer. Aí no dia que você não consegue fazer e come lá o arroz com ovo porque você está com pressa, você come e vai embora de boa. Você comeu arroz e ovo e foi tranquilo para onde você queria. Mas se no outro dia que você queria comer alguma coisa mais gostosa, queria comer um bife, queria comer um filé, e aí você não tem, só tem arroz e ovo, aí você reclama, eu tenho essa porcaria aqui para comer. Aí reclama. Um dia você escolheu comer aquilo, mas no outro dia que você queria alguma coisa diferente, você reclama daquilo que você tinha. Olha como é que o ser humano, ele é muitas vezes inconsistente nos seus pensamentos, nas suas emoções, e isso desagrada ao Senhor. Abre aí, rapidinho, em Deuteronômio, para a gente encerrar, capítulo 28. Glória a Deus. 28. É o quinto livro da Bíblia. Capítulo 28. As bênçãos que serão lançadas sobre o monte Gerizim. No versículo 1 está escrito: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A bênção na tua vida é quando você ouve a voz de Deus. Você pode ter menos do que o teu vizinho e você ser uma pessoa mais feliz do que ele. Não estou fazendo apologia à pobreza. Eu estou te falando que a tua felicidade depende da bênção de Deus na tua vida. Não depende da tua conta bancária, depende da bênção do Senhor. E a bênção do Senhor vai vir sobre a tua vida quando você ouvir e obedecer. Colocar em prática aquilo que Deus está mandando você fazer. É dessa maneira que o Senhor nos abençoa. Eu ouvi e recebi, e eu agradeço ao Senhor por tudo aquilo que eu tenho. E não há pessoa mais feliz do que a pessoa que é grata. A pessoa que é grata, que ela recebe e agradece, ela é mais feliz porque ela está satisfeita com aquilo que recebeu. O outro pode ter recebido muito, mas ela não está feliz. Para ela aquilo ali não é o suficiente. Então aquilo ali é motivo de murmuração. Vou dar um exemplo bem prático. Uma pessoa ganha um salário mínimo. Ela tem lá, mora numa casinha, mora numa invasão, mora num lugar de posse, alguma coisa, mas aquele saláriozinho dela, ou já tem a sua casinha própria, que ela não paga lá um imposto muito alto, ela consegue viver com aquele salário mínimo. E ela vai lá receber o salário, dá graças a Deus, paga suas contas, compra suas coisas, e ela está feliz, ela está em paz. O outro que ganha lá 10 mil reais, mas ele, olha, se mesmo eu queria fazer, eu já não posso, porque esse salário meu já não dá para fazer mais nada, e reclama, e vive amargurado, e muitas vezes fica enfermo pelas amarguras que tem, porque não conseguiu aquilo que quer. Então não é a quantidade daquilo que você recebe, é o teu coração. Com que coração você recebe isso? Você está feliz por aquilo que você recebeu? Você é grato a Deus pela tua família? Você é grato ao Senhor pelo lugar aonde Ele te concedeu? Você é grato ao Senhor porque Ele te deu saúde, porque pelo corpo que você tem? Que é uma outra coisa, as pessoas reclamam muito: eu sou muito gorda, eu sou muito magra, eu sou muito alta, eu sou muito baixa, eu sou muito sardento, eu sou muito preto, eu sou muito... Está sempre reclamando. Nós somos sempre insatisfeitos, queremos sempre alguma coisa diferente. Nem todo mundo tem um corpo igual, cada um tem a sua forma. Uns tem um corpo diferente do outro, e daí? Não quer dizer que você vai ser mais amado ou mais... Você pode ser uma moça de corpo bonito, um rapaz de corpo bonito, ele pode ser mais cobiçado do que o outro.
Presta atenção nisso. Cobiçado. Todo mundo vai querer ter. Mas não quer dizer que ele vai ser mais amado. Tem gente que não consegue encontrar a verdadeira felicidade. Tem um corpo lindo, maravilhoso, né? Mas daqui a pouco se envolve com uma coisa, com outra, se envolve com a pessoa errada, aquele corpo é tudo desperdiçado, que tem uma vida infeliz. Uma outra moça simplesinha lá, cheia de dificuldades, não tem, está longe do corpo padrão, vamos falar assim, está longe do corpo padrão, do corpo da moda, do corpo que as pessoas querem, mas ela é uma pessoa do bem, encontrou uma pessoa do bem também e vai ser feliz de verdade com a pessoa que ela encontrou. Amém. Não dependemos da beleza dela, não da beleza que os outros acham. A pessoa que gosta, que está junto com ela, acha linda. O outro fala, nossa, mas essa mulher aí, e daí? Qual o problema? Ela encontrou uma pessoa que gosta dela do jeito que ela é. Então, nós precisamos ter esse discernimento, ter esse entendimento, que a bênção do Senhor maior está em você ser feliz com aquilo que você tem e você ser grato. Seja grato. Reconheça que aquilo que você tem vem de Deus. E aí a tua felicidade vai ser de verdade, vai ser uma felicidade de verdade, com o coração cheio de paz e cheio de alegria. Amém. Obedeça, se sujeite à palavra do Senhor, para que as bênçãos venham sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Glória. Graças a Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé.